Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos em clima de mudança e também chegamos a 29 mil inscritos no canal. Para comemorar, vamos trazer um assunto que é um pouco polêmico, coisa que de vez em quando aparece nesse canal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa grande dúvida de muitas pessoas sobre medicina na Argentina e no Paraguai. Eu vou botar alguns pontos aí na mesa para que você possa pensar e refletir. Quem vai ter que tomar a definição no final das contas vai ser você, obviamente, mas trazer algumas informações que são importantes para você poder refletir e tomar a decisão correta para você. Eu separei 6 pontos, como eu falei agora há pouco. Alguns têm a ver com qualidade acadêmica, outros têm a ver com qualidade de vida. E além disso também as questões de homologação internacional e tudo mais. Mas vamos começar para que o vídeo não fique muito estendido. Obviamente a gente vai tratar de não ter aqui uma conversa que gere algum conflito. A nossa ideia aqui nesse canal, nesse vídeo particularmente, não é gerar nenhum conflito entre os estudantes brasileiros que fazem medicina na Argentina ou no Paraguai. A gente sabe que existe um grande confronto e uma grande rixa entre esses dois grupos, infelizmente. Alguns motivos são um pouco mais claros, outros não tanto. Mas vamos lá, vamos começar por vantagens. E nesse sentido eu vou começar com uma vantagem de se fazer medicina no Paraguai, que é a questão da sua qualidade de vida e sobre o custo, que é uma desvantagem já, e o outro ponto na Argentina. Particularmente, como eu estava conversando ontem com alguns colegas meus que fazem medicina no Paraguai, o fato de você poder fazer faculdade em uma faculdade, por exemplo, em Ciudad del Este, que fica do lado de Foz do Iguaçu, facilita com que você possa morar no Brasil e não se sentir tão distante de casa. Além disso, também, o custo de vida no Brasil ele acaba sendo muito mais baixo do que, por exemplo, Buenos Aires, Rosário ou as grandes cidades argentinas, que a gente sabe que são um pouco mais caras, num grande geral, comparado com as cidades brasileiras. Se a gente for parar para comparar, Cidade del Este ou Pedro Juan Caballero tem muitas faculdades na fronteira que justamente atendem a essa demanda de brasileiros que vão fazer medicina no Paraguai, o qual é um ponto positivo, justamente por gerar essa facilidade, por gerar essa sensação de não estar tão distante de casa, mas a gente fala justamente sobre uma busca e demanda aí de faculdade gerando aquele curso por uma questão comercial. Mas, obviamente, universidades privadas funcionam na base do comércio e a gente tem que entender isso também. Já com respeito à Argentina, a gente não tem um grande número de universidades que ficam na região de fronteira, o qual faz com que o aluno tenha que sim assim morar nas grandes cidades da Argentina ou nas cidades de porte médio. As únicas faculdades de medicina na Argentina que ficam próximas da fronteira são a Barceló, sede de Santo Tomé, que fica na fronteira com o Brasil, com a cidade de São Borja, ou para considerar, aí a gente poderia considerar a Universidade Católica de Misiones, que ela fica na cidade de Posadas, que são uns 160, 170 quilômetros do Rio Grande do Sul, ainda assim sendo bastante longe. Além disso também a gente tem que pensar que, num grande geral, a modo geral, o valor das mensalidades nas faculdades particulares no Paraguai, ele acaba sendo um pouco mais baixo do que o valor das particulares na Argentina. As de região de fronteira, no caso a Barceló, a UCAMI, que é a Católica de Misiones, ou algumas outras que ficam um pouquinho mais afastadas, mas ainda assim próximas da fronteira, elas têm um custo de aproximadamente R$1.000, que é basicamente o valor do curso no Paraguai. Já as que ficam nas grandes cidades, elas são mais caras por diferentes fatores, podendo chegar aí, como eu vi agora há pouco, a quase R$3.000 o valor da mensalidade, que é o caso da UAP, se não me engano, que é a Universidade Adventista do El Plata. Mas, falando sobre vantagens aí no lado argentino, se você tem na sua pretensão de finalizar o seu curso e voltar para o Brasil e fazer a revalidação, se a gente fazer um top 3 dos países que tem maior número de aprovados com relação ao número de inscritos, a gente vai ver que esse top 3 ele é constituído por Uruguai em primeiro lugar, segundo lugar pela Argentina e em terceiro lugar por Portugal. Paraguai está bastante abaixo nesse ranking de proporção. A gente não está falando do número de aprovados, e sim da proporção de brasileiros que aprovam, dos que se inscrevem e que aprovam. O país com maior número de aprovados é a Bolívia, porque foi o primeiro país da América do Sul onde os brasileiros começaram a procurar, mas não é a que tem a melhor taxa de aprovação.
certo? A que tem melhor taxa de aprovação na América do Sul é o Uruguai, mas para você fazer faculdade no Uruguai você precisa ter alguma vinculação familiar, sanguínea ou por matrimônio, ou se não a Argentina, que tem uma taxa de aprovação de 69%, é um número bastante elevado, mas a gente tem que entender também que o número de formados na Argentina é baixo comparado aos outros, porque, digamos, foi o passo depois da Bolívia, foi o país onde começaram aí os brasileiros para fazer a sua graduação. Uma questão que gera muita dúvida desde o meu ponto de vista, pessoal, sobre a acreditação e a validade e a qualidade acadêmica desse país, justamente é porque a gente não tem que pensar unicamente sobre a revalidação, mas a qualidade do profissional que está sendo formado naquela instituição. Todos os países, eles têm sistemas de acreditação de um curso dentro de uma universidade, seja pública ou particular, diferentes. No Brasil a gente tem o ENAD, que faz a acreditação das universidades, que aí o Ministério da Educação ele pode bloquear novas turmas de serem abertas naquela universidade. Na Argentina a gente tem a CONIAL, que faz a mesma coisa, com o título que ela faz a avaliação, a acreditação. Se ela não segue à risca aquelas determinações da CONIAL, ela também deixa de ser acreditada e por isso os títulos não têm validez. No Paraguai, particularmente, o sistema ele é um pouquinho diferente do sistema brasileiro e do sistema argentino, em que o órgão que faz a acreditação dos cursos dentro do país pelo Ministério da Educação do país se chama ANAES. E se você pegar a listagem dos cursos de medicina não acreditados, ou seja, que não tem o aval do próprio Ministério da Educação do seu país, até ontem, certo? Eu vou botar o link aqui embaixo para que vocês possam ver e vou botar o print, se eu lembrar aqui do lado. Até ontem, provavelmente hoje também, a Universidade Privada de Leste, a UPE, que é uma das universidades mais procuradas no Paraguai, ela não tem acreditação do próprio Ministério da Educação do seu país. Enquanto todos os cursos de medicina na Argentina, eles têm acreditação tanto do Ministério da Educação como um ponto a seguir que a gente vai conversar. Um ponto positivo é que as universidades paraguaias têm melhorado no quesito acreditação, tanto que a Uninter, que é a que o Alexandre Tenório, que vocês já viram aqui no canal, já está estudando lá, ela conseguiu a acreditação da ANAES há um tempo atrás. Mas a UPE, ela continua sem acreditação, segundo o que diz o site do governo, e ainda assim está formando e jogando profissionais para o mercado de trabalho. Elas não têm o nível mínimo necessário para ter a acreditação do próprio Ministério da Educação do Paraguai. Obviamente, a gente não pode colocar tudo na mesma bolsa, porque a gente tem várias universidades que são boas no Paraguai e a gente já vai falar porque são 4 particularmente que estão em convênios internacionais. E é justamente isso, 2 pontos finais para a gente finalizar esse vídeo, que são relacionados ao plano de estudos e também com respeito a acreditações internacionais. O ponto de plano de estudos eu não coloquei nem como positivo nem como negativo. Eu coloquei ele como algo que você tem que refletir. A Argentina ela tem um plano de estudos, não importa se você vai para o PBL da UNR ou para o tradicional da Barceló, da UBA, você vai ter um rol muito mais ativo na sua formação. Você vai ter que desenvolver a proatividade nos seus estudos, coisa que no Brasil, por exemplo, não é tão assim. Você tem as aulas certinho lá, você vai para a aula, você tem aquele conteúdo que é te passado e você tem que processar aquilo. Na Argentina, você recebe esse conteúdo, mas você tem que lapidar ele muito mais do que no caso brasileiro. E a mesma coisa acontece no Paraguai. O sistema paraguaio de metodologia ele é muito mais parecido com o brasileiro. Muitas pessoas acabam preferindo o método tradicional porque ele é mais parecido com o método que a gente está acostumado. Porém, ao meu ver, a gente precisa, como profissionais da área da saúde a futuro, ter essa capacidade crítica e esse pensamento crítico que a Universidade Argentina ela exige para atuar no mercado a futuro. Obviamente, nesse ponto, tudo vai depender do aluno e de como ele se porta dentro da universidade, né? Se o aluno quiser sentar na carteira e fazer o mínimo para passar, ele também vai conseguir, assim como em qualquer país que a gente está conversando no dia de hoje. Mas acredito eu que o pensamento crítico que ele é exigido na Universidade Argentina é um ponto muito positivo para o futuro médico. Mas isso depende, como eu falei, da subjetividade de cada um. E já falando sobre questão de homologação internacional, que é algo muito importante a gente falar sobre internacionalização de uma universidade, porque justamente fala sobre a qualidade acadêmica, sobre um órgão internacional de um país da União Europeia, que é o principal que a gente sempre fala aqui no canal, vir fazer a validação do seu título e dizer que aquele título ele tem validação facilitada no país, sem ter que fazer prova
de validação. Por mais que você não pretenda ir para a Europa, não pretenda ir para a Espanha, por exemplo, você ter a sua universidade com essa validação é um peso bastante grande no seu diploma a futuro. Nesse caso, se a gente for listar as universidades que estão acreditadas pela ANECA, que é o órgão do Ministério da Educação da Espanha, que justamente faz essa validação internacional, a gente tem um número absurdo a mais em universidades argentinas comparadas com as universidades paraguaias. Lembrando que a ANECA ela faz validação dos cursos por solicitação do governo e também só de universidades que já fecharam turma, que já têm turmas formadas. Então, por exemplo, na Argentina, a Universidade Nacional de Mar del Plata não tem a validação da ANECA porque ela não fechou turma ainda. Então, por isso é muito difícil a gente comparar a qualidade acadêmica de Mar del Plata com Rosário, Buenos Aires, La Plata, por exemplo, porque ela não finalizou o seu processo de formação de profissionais. Mas a lista, se a gente for comparar, tem 4 universidades paraguaias, que são a Nacional de Asunción, a Nacional de Itaipu, que fica ao sul do país, que são 2 universidades públicas, a Universidade Pacífico e a Universidade Católica do Paraguai. São as únicas 4 que estão no convênio e, obviamente, elas têm a acreditação interna do próprio Ministério da Educação. Já na Argentina, a gente tem a Barceló, a Universidade Adventista, a Austral, a Universidade Católica de Corrientes, a UBA, a Universidade de Mendoza, a Universidade Aberta Interamericana, que é a UAI, a Universidade de El Salvador, Maimônides, a Universidade Nacional de Córdoba, a Universidade Nacional de Rosário, La Plata, Cuyo, que é a Nacional de Mendoza, Tucumã do Noroeste, que é a Universidade de Corrientes, e o Hospital Italiano de Rosário, não o Hospital Italiano de Buenos Aires. Nesse caso, a gente vê um grande número de universidades argentinas que tem essa validação. Mas, no final das contas, na balança, você vai ter que pesar o que é importante para você. De que você não gaste tanto, de que você possa estar mais próximo de casa, ou de você ter um plano que é mais parecido com o Brasil, porque você vai se adequar mais, ou um plano que vai te exigir mais e vai te ajudar a construir um pensamento crítico, e também ter uma possibilidade de acreditação internacional. Isso tudo você vai ter que colocar na balança e poder analisar. Esse vídeo aqui não tem como finalidade chegar a um ponto e dizer a Argentina é melhor ou o Paraguai é melhor. Eu tenho uma posição clara com respeito a isso, mas tudo vai depender da sua subjetividade, do que você busca, de quais são seus planos a futuro e conseguir pôr tudo isso na sua balança, na sua conta e analisar o que é melhor para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo se tem algum ponto mais positivo ou negativo da Argentina, mais positivo ou negativo do Paraguai. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.